Seja bem-vindo hoje a mais um programa Jimmy Swaggart. Cada semana, o evangelista Jimmy Swaggart apresenta a poderosa mensagem do Evangelho ao mundo, proclamando a salvação através de Jesus Cristo. Deus está usando este programa a cada semana para abrir portas para o Evangelho. Através do fundo infantil Jimmy Swaggart, mais de 1 milhão de refeições são servidas cada semana, além de todo o cuidado médico e construção de escolas. Tudo é feito para a glória de Deus. Você está procurando um poder que mude sua vida? Fique conosco nesta hora, em Denver, Colorado, quando Jimmy Swaggart examina o batismo no Espírito Santo. É ele só um alvo ou é uma porta para as riquezas de Deus? Descubra isso com os milhares de crentes que estão reunidos para ouvir o evangelista Jimmy Swaggart. When my life is tested by some bitter trial, when the tempter tries to tempt me in life's way, when darkness dreary falls across my journey, that's when Jesus gives a very special grace. Grace to see me through. Oh, very special grace, just to heal all my heartaches. Now Jesus wants to give this special grace to you. I know that I was never worthy. My sins demanded that I be punished too. Then I heard that Jesus took my place on Mount Calvary. Oh, yes, he did. Yes, he did. Yes, he did. Sing it, John. And his very special grace was there to see me through. Oh, very special grace in times of so much trouble. A very special grace to see me through. Oh, very special grace, just to heal all my heartaches.
Jesus wants to give this special grace to you. Now Jesus wants to give this special grace to E agora, em Denver, Colorado, o evangelista Jimmy Swaggart vai ler no livro de Atos e falar sobre o batismo no Espírito Santo. É ele um alvo ou uma porta? Glória a Deus. Obrigado, John. Os que trouxeram a Bíblia, abram-na comigo no livro de Atos. Palavras de nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Ele diz: mas recebereis poder. A palavra poder no original é dynamis, um dínamo renovador. Até o dia de hoje, a humanidade não inventou uma máquina de moto contínuo que funcione com seu poder, sem uma fonte externa como a eletricidade, carvão, gás, energia atômica, etc. Mas de fato, o Espírito Santo dentro da pessoa faz que ela viva em moto contínuo, fonte de poder, um dínamo reprodutor. Não tem que ser ligado a uma fonte externa, porque Deus desceu dos céus para fazer habitação em você. E isso embeleza a vida. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Isso não quer dizer falar de Jesus às pessoas, isso é muito importante, mas não é disso que ele estava falando. A palavra testemunha aqui no original é a palavra mártir. Vós sereis meus mártires. Quer dizer você entregar a vida totalmente a Cristo. E qualquer coisa que Ele mandar, você não tem de se consagrar toda vez que Ele mandar você fazer alguma coisa. Porque você fez uma consagração quando foi batizado no Espírito Santo, ou logo depois disso. E agora você já não pertence a si mesmo, mas foi comprado por preço. Pertence a Ele, e tudo o que Ele diz para você fazer, você o faz. Você já fez a entrega da sua vida à causa de Cristo. Você é mártir, testemunha dele em Jerusalém, Judeia, Samaria e ainda até aos confins da terra. Eu vibrei há alguns meses, pois entramos na televisão estou procurando lembrar o nome das ilhas que ficam longe de Jerusalém. Mais do que qualquer porção de terra que você imagine, que ficam lá nos confins da terra. E entramos na televisão lá, mesmo o povo de lá diz que vive no fim do mundo. E não sei se nossa ida à televisão nessas regiões é um cumprimento dessa passagem até aos confins da terra, mas eu sei que está perto disso. E eu quero lembrar que hoje, na parte final do culto, nós estaremos orando para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo imediatamente após a mensagem. Meu tema hoje, o batismo no Espírito Santo, um alvo, vou repetir, um alvo ou uma porta. E vou dizer novamente: o batismo no Espírito Santo é um simples alvo ou uma porta?
Nos últimos meses, especialmente este ano, parece que Deus tem me dado uma unção especial nestas reuniões de domingo. Eu sei que há 15 anos atrás, Deus me disse que Ele ia encher 1000 pessoas e mais com o Espírito Santo em um só culto, se eu confiasse nele. E vimos isso acontecer em Madison Square Garden, na cidade de Nova York, há algum tempo atrás, e mais de 1000 nova-iorquinos foram batizados no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E damos ao Senhor todo louvor e glória. Em Los Angeles, Califórnia, há poucos meses, de novo, bem mais de 1000 pessoas, não há exagero nisso, foram batizadas no poderoso Espírito Santo e com fogo. E o Senhor me inspirou a usar essas mensagens na televisão. Deus me disse que Ele ia criar uma grande fome no coração e na vida de centenas de milhares, talvez eu possa dizer milhões, sem exagero, pelo grande poder do Espírito Santo. A igreja tem de voltar ao poder, à majestade, à potência do Espírito Santo. Se vocês querem, podem dar palmas ao Senhor. Há 15 anos atrás, eu estava pregando no rádio em 600 emissoras e sempre falava do Espírito Santo. As pessoas que escreviam endereçavam as cartas para Baton Rouge, Louisiana, mas o nome que davam era Senhor Pentecoste. E eu creio que já ouvi todos os argumentos que são contrários ao Espírito Santo. E eu quero me concentrar hoje em um só argumento, e é este. Muitos, e eu estou falando desses que não creem no batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Nós temos o Espírito Santo como vocês têm. A única diferença é que vocês falam em línguas e nós não. Vou dizer de novo. Eles dizem, mas espere um pouco, não estão todos os salvos cheios do Espírito? Não. Bem, todos temos o Espírito Santo, é só uma questão de semântica. Dizem, sim, todos temos o Espírito, é verdade, mas há uma grande diferença entre nascer do Espírito e ser batizado no Espírito, são duas coisas diferentes. E o ensino do mundo cristão, que não é pentecostal, é: todos somos cheios, recebemos tudo ao sermos salvos. A única diferença é que vocês falam em línguas e nós não. Insinuando que não há diferença a não ser o palavreado ou os balbucios estranhos, incoerentes. Todavia, este é o maior erro que se poderia propagar. Esta é a maior mentira que o inferno divulgou. Quero dizer isto: a salvação é o maior dom de Deus ao mundo. O Espírito Santo é o maior dom de Deus para a igreja. Agora, o segundo ponto dessas considerações: tanto quanto você mudou para com o mundo, das trevas para a luz, quando foi salvo, você vai ser mudado quando for cheio do Espírito Santo, da fraqueza para poder. Você entendeu? Vou dizer isso de novo, não quero que você me entenda mal. Você se recorda o quanto mudou quando Jesus salvou você? Quando Jesus salvou você, houve a experiência do novo nascimento, uma mudança total em você. Você deixou a bebida, abandonou o xingamento, deixou tudo que é sujo, indecente. Você mudou.
Pois, amigo, vai haver uma mudança tão revolucionária em você quando você for batizado com o Espírito Santo e com fogo. Vai haver uma transformação radical. Pois bem, mas quero dar mais um passo ainda. É triste que muitos crentes, mesmo cheios do Espírito, pentecostais, carismáticos, eles têm olhado para o Espírito Santo como algo que recebem e acabou-se, e então param. Param por aí. As igrejas têm muitos assim. É um alvo que atingiram, eles falam em línguas, eles foram cheios do Espírito, é verdade, e aí então param. Não continuam, não crescem nada, não amadurecem, não se desenvolvem, não avançam. Por quê? São várias razões. Preguiça, indolência, falta de consagração, falta de dedicação. Eles param, não progridem, não vão adiante. Não quero ser duro, mas há alguns de vocês neste auditório hoje, e há alguns de vocês assistindo na televisão, quando foram salvos e cheios do Espírito Santo, vocês não cresceram nem um pouco no Senhor desde que foram cheios há 1 ano, 5 ou 10 anos, e isso é culpa de Deus? Não, é culpa sua, e minha culpa não é culpa de Deus. Porque agora você tem o equipamento preciso, você tem o poder que precisa. Agora, tudo que eu disse a você, tudo o que eu disse até agora é só uma introdução. Vocês pensam que estou brincando, mas é sério. A primeira coisa que acontece quando você é batizado no Espírito Santo não é um alvo que atinge, mas Deus quer que seja uma porta para chegar às riquezas de Deus. A primeira coisa é esta. Mas antes de dizer o que é, vou dizer o que não é. Quando você é batizado no Espírito Santo, fala em línguas, por mais maravilhoso que seja, não é a maior coisa que vai acontecer. Isso choca você, não é? Eu falo em línguas todos os dias. Eu falo em línguas metade do tempo. Eu falo sozinho. Eu oro em línguas sempre. Louvo a Deus em outras línguas. Mas esta não é a maior coisa que me aconteceu quando fui cheio do Espírito. Está me ouvindo? Porque pessoas das diversas igrejas me dizem: bem, eu não entendo bem o que esse falar em línguas pode trazer. Isso é algo completamente diferente, mas de fato falar em línguas não é a maior coisa que lhe vai acontecer quando você é batizado no Espírito Santo. A maior coisa que lhe vai acontecer quando for batizado no Espírito Santo é que uma porta vai ser aberta para você de uma revelação maior de Jesus Cristo do que você jamais teve em toda a sua vida. Oh, glória! Eu vou ler para você na palavra de Deus, João 16. João 16, versículo 14. Jesus diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele vai receber tudo que eu pedir para lhe falar, e então ele vai lhe mostrar. O que você está dizendo? Estou dizendo que quando você é batizado no Espírito, Jesus Cristo vai se tornar para você mais do que uma figura que viveu na história, mais do que alguém que existiu ou morreu na cruz do Calvário, mais do que alguém que está longe. Ele vai residir no seu coração, você vai ter um grande amor por Ele, como você nunca teve antes. Ele vai andar ao seu lado, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Você vai ter a revelação maior de Jesus Cristo que já teve antes. Glória a Deus. Aleluia. Isto é, Jesus vai se tornar tão real, Ele vai se tornar tão especial, que o povo vai chamar você de fanático por Jesus.
Glória! Aleluia! Você vai aprender a usar seu nome. Você vai aprender a amá-lo, vai aprender a adorá-lo. Você vai aprender quem é Jesus. Jesus não vai ser um constrangimento para você. É isso, pessoal. É isso, pessoal. Muita gente já foi salva, sem dúvida, mas nunca foi batizada no Espírito Santo. Jesus é um embaraço para eles. É um Jesus só do domingo. Está ouvindo? É um Jesus que vai das 11 horas ao meio-dia, domingo cedo. Esse é o Jesus deles. Está num livro chamado Bíblia. Esse é o Jesus que eles têm. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, então é um Jesus para o dia inteiro. É Jesus pela manhã, é Jesus à tarde, é Jesus ao anoitecer, é Jesus quando o sol se põe, é Jesus quando você dorme, é Jesus quando você acorda, é Jesus quando as coisas vão mal, é Jesus quando tudo vai bem, é Jesus o tempo todo. Glória a Deus! Ele me glorificará. Aleluia, aleluia. Isso entusiasma? Isso faz você vibrar? Faz a mim. Você vai ter a maior e mais profunda revelação de Jesus Cristo que já teve em toda a sua vida, quando for batizado no Espírito Santo. Temos um professor lá em nosso colégio chamado Charles Greenway. Ele não só ensina em nosso colégio, mas viaja por todo o mundo. E ele me disse há alguns dias, sabe, havia uma senhora em minha igreja, o marido era um homem mau. Era um demônio mesmo. E ela vivia no inferno. E ele disse um dia, ele chegou bêbado e começou a insultar a mulher. Abriu a gaveta e tirou de lá um revólver. E disse, você não vai ao culto hoje. Ela disse, eu vou. Ele disse, eu rasgo toda a sua roupa. Ela disse, pois eu me enrolo num lençol. Ele disse, eu jogo fora os seus sapatos. E ela disse, eu vou descalça. Ele disse, eu bato em você. Ela disse, bata, mas se eu estiver viva ainda e tiver alguma força, eu me arrasto por aí, mas eu vou à reunião. Ele apanhou aquele 38, apontou para a cabeça dela e disse, se você insistir em ir à igreja hoje, eu estouro os seus miolos. O que você vai fazer? Ela disse, se você apertar o gatilho, eu vou para o céu. Se não apertar, eu vou à igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É desse Jesus de que eu falo, é desse Jesus que estou falando, esse é o Jesus de que eu falo. Meu Senhor, gosto disso, o diabo não consegue nada. Ele pode parar essa religião, água com açúcar, mas não pode parar isso de que eu falo. De repente, Pedro tinha mudado. Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Ele tinha o Espírito Santo. Segundo, não só você tem uma revelação maior de Jesus Cristo, mas você tem uma vitória sobre o mundo. Vitória sobre o mundo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vou fazer algumas declarações e quero que você preste bastante atenção, quero ajudá-lo em alguma coisa. Primeiro, pessoas cheias do Espírito, qualquer que seja a sua igreja, vivem a vida mais limpa do mundo. Quero que anotem o que eu disse, sim, há alguns errados entre nós. Eu sou o primeiro a reconhecer isso, alguns errados entre nós. Mas eu não rejeito Jesus por causa de Judas. Sabe, um dos meus amigos, um amigo meu,
Foi há anos atrás. Ele estava numa igreja, não vou dizer qual, não era pentecostal. E havia um homem nessa igreja que era formado numa escola teológica lá no estado do Texas, um grande seminário, eu acho que é assim que chamam isso. Um dos maiores seminários teológicos no mundo. Ele tinha, não era o grau de doutor, mas era um grau elevado. Ele era professor na escola dominical nessa igreja. E esse meu amigo começou a ir a uma igreja pentecostal. E esse homem começou a preveni-lo. Cada vez que o via, ele dizia: não faça isso, essa gente é do diabo, essas línguas são do diabo. Passaram-se várias semanas. E estavam falando sobre isso um pouco mais. E o homem disse, o formado naquele seminário: eu admito que aquela gente vive uma vida mais limpa do que nós. Admito que eles são crentes melhores. Eu admito que são mais consagrados do que nós, mas o fato é que são do diabo. Meu amigo então respondeu: bem, eu não estudei muito e não tenho diploma de seminário, não fui àquele seminário, mas isso é estranho. Você está dizendo que o diabo dá ao povo uma coisa que os torna melhores do que os outros? Que os faz amar a Deus mais do que os outros? O que você está dizendo? E disse: sabe de uma coisa? Quero o capítulo e versículo que fala disso. Aleluia, aleluia. Ele disse: quando achar, me mostre. Faz tempo e ele não achou ainda. Glória. Pois bem, vou gastar algum tempo aqui, uns 3 minutos ensinando. E vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer. Primeiro, Jesus batiza qualquer pessoa salva com o Espírito Santo, não importa quão fraca ela é espiritualmente, quantos problemas tenha, quantas dificuldades ela tenha. Você pode ter um gênio muito forte mesmo, pode ter o problema do vício do fumo, não pode largar. Pode ter um problema com ciúme, inveja, mas ele quer enchê-lo com o Espírito Santo. Oh, Jimmy Swaggart, eu não sabia disso. Você quer dizer então, sim, você que precisa disso? Está me ouvindo? Por essa razão é que ele veio. Ele é o Consolador que está pronto a nos ajudar. Você está tendo problema com fumo? Deixe Jesus entrar em seu coração no poder do Espírito Santo e ele lhe dará poder para vencer a nicotina, a inveja e esse seu gênio forte e seus problemas e dificuldades. Oh, mas que pregação boa! E depois que ele entrar, alguns de vocês vão vencer isso de imediato, outros vão ter uma luta. Depois de anos, ainda não terão a vitória. Isso parece uma pregação negativa? Não, eu estou sendo sincero. Mas o Espírito Santo não sairá. Você continua pedindo a ajuda dele e ele continua operando em você. Continua erguendo você, continua encorajando-o, ele continua com você, continua sustentando você, continua lhe dando poder, e daqui a pouco você vence os poderes do inferno e ele nunca vai desistir de você. Eu sei que é assim. Alguns de vocês aqui amam Jesus de todo o seu coração, mas tem um problema com a inveja, outro tem um problema qualquer, e você tem orado e chorado e confessado e arrependido e pedido perdão a Deus, mas ainda tem esse problema. E o diabo diz que o Espírito Santo vai deixá-lo. Isso não acontecerá se você o buscar. Enquanto você segurar a mão de Deus,
Enquanto olhar para o alto, o diabo vai derrubá-lo, mas Deus vai levantá-lo, animá-lo e colocá-lo de pé. Se você buscá-lo, se você desejar, pode contar com o Espírito Santo. Eu sei que isso vai contra o seu modo de pensar. Alguns acham que depois de serem cheios do Espírito deixam de ser humanos. Vão criar asas. Não vão andar mais, vão flutuar. E quando você dá uma topada com o dedão do pé, você diz, glória a Deus. E você vai ver que quando for cheio do Espírito Santo, o diabo vai atacar ainda mais você e vai usar todas as armas contra você. Os seus velhos problemas que você já teve vão surgir de novo. Eles vão reaparecer e você vai ver que é tão humano como sempre foi. Você se contempla no espelho e não tem asas nas costas. Você é como sempre foi, com uma diferença: você tem poder agora. Você tem um poder dentro de você que você não costumava ter antes. Glória! Você pode não saber como usá-lo, mas está lá. Glória! E nesses últimos anos, as pessoas têm aprendido como usá-lo. Glória a Deus, os crentes estão aprendendo como usar esse poder. Meus netinhos, um está dormindo e outro não sei onde ele está. E eu o conheço, é melhor procurar onde ele está. Eles impõem as mãos e oram por você. Eles ainda não foram batizados com o Espírito Santo, mas eles foram salvos não faz muito tempo. Gabriel foi salvo e o Mateus veio dizendo que também queria. O que fizemos? O Tony não disse, não, você é muito novo, você tem de esperar até ficar um pouco mais velho. Não, ele disse, você aceita Jesus, curva a cabeça e ora, e deixa Jesus entrar em seu coração. E eu disse, Gabriel, como você sabe que Jesus o salvou? Ele disse, vovô, sei porque ele entrou no meu coração. Glória, aleluia, aleluia. Eu estou falando de algo que é real. Pois bem, eu tenho de correr, os ponteiros do relógio não param. Muitos crentes de outras igrejas olham para alguns pentecostais que falam em línguas todos os dias, mas ainda fazem cada coisa errada. Vejam bem, eles olham para trás de soslaio e dizem, eu acho que não quero isso, eu estou vivendo melhor do que eles. E estão certos. Estão sim. E isso prova que não vale nada? Não, isso só prova que Deus é misericordioso. É tudo que prova. Ele não abandona você se você é salvo e faz uma coisa errada. Ele não abandona se você estiver cheio do Espírito Santo. Eles não progrediram, simplesmente pararam. Eles não permitiram que o Espírito Santo os ajudasse, porque isso é voluntário. Mas eles pararam e vão enfrentar sérios problemas, por certo, se não permitirem que Jesus controle a vida deles, e arriscam perder sua alma. Eu sei que isso contradiz sua doutrina, mas pode acontecer. Ele pode encher qualquer salvo. Ele entra em seu coração. Ele quer fazer isso hoje, no poder do Espírito Santo. Terceiro, não posso demorar neste ponto. Terceiro, não só ele dá uma revelação maior de Jesus Cristo, não só ele dá vitória sobre o mundo, mas leva você a um grau de adoração que você jamais conheceu antes. Em São João 4:24, Jesus diz, os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora quero ajudá-lo com uma coisa: sem o Espírito Santo existe pouca adoração. Eu vou ser franco,
Se for uma igreja que não acredita na doutrina do batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, amigo, lá você não vai encontrar nenhum tipo de adoração. A adoração deles consiste em comparecer na igreja no domingo de manhã. E se alguém levanta a mão, alguém vai perguntar o que ele deseja. Vou irritar alguns de vocês. Eu tenho tentado fazer alguma coisa que irrite você. Este é meu trabalho. Eu procuro as falhas, eu me intrometo. Vou fazer alguns ficarem zangados. Sem o Espírito Santo, você não vai saber adorar a Deus. Não há adoração. Você lê uns hinos no inário, você faz uma leitura responsiva, você diz uma oração. Você não sabe o que adoração é. Eu já notei que quando alguém é batizado no Espírito Santo, não importa quem seja, pode ser católico, pode ser batista, metodista, presbiteriano, episcopal, luterano, pode ser Assembleia de Deus, Igreja de Deus, nazareno, pentecostal, Exército da Salvação ou Evangelho quadrangular. Mas uma vez que foram batizados no Espírito Santo, podem ter vindo das mais diversas origens que você imagine, mas você já notou? Todos eles agem igual. Começam a erguer as mãos e a dizer: eu te amo, Jesus. Começam a louvar ao Senhor. Alguma coisa emana do seu coração. Há uma adoração que vem de dentro deles. Eles aprenderam a adorar a Cristo. Glória! Eu garanto que alguns de vocês que estavam de pé aqui, quando cantávamos agora há pouco, e vocês dançavam, eu garanto que alguns de vocês eram metodistas, batistas, católicos, presbiterianos, episcopais, mas quando Jesus os encheu do Espírito Santo, uma alegria veio encher seu coração, e vocês começaram a adorá-lo, vocês o adoraram! Jesus. Pois bem, você diz: mas Jimmy Swaggart, espere um pouquinho. Este é o seu modo de adorar? O nosso é diferente. Mas não existem 5 modos. Não há 3 modos. Não há senão um modo de adorar. Não 2, não 5, não 10. Só um modo de adorar. Os que me adoram, me adorem em espírito e em verdade. Quer dizer que eu devo adorar como você? Não, Deus leva em conta a nossa personalidade. Ele não nos faz robôs ou autômatos ou algo dessa natureza e todos são iguais. Não. Mas quando o Espírito Santo está no culto, alguns choram, outros erguem as suas mãos e outros vão clamar e outros vão ficar bem quietinhos, mas dentro algo está correndo como um rio, alguns cantando, outros estarão dançando no Espírito, mas vai haver uma manifestação, porque o Espírito Santo é Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória! Minha Bíblia não diz que Jesus Cristo vai voltar lendo a liturgia. Minha Bíblia não diz Jesus Cristo vai voltar sussurrando. A minha Bíblia diz que quando ele voltar, voltará com alarido, barulho, ruído. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Uma trombeta. Glória, 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 glória. E eu vou dizer por quê. Eu vou dizer por quê. Você sabe que quando se está cheio do Espírito Santo, alguma coisa dentro de nós começa a jorrar. Já percebeu? Você está na igreja e o pregador diz alguma coisa, e alguma coisa em você quer dizer aleluia. Você já notou? Já notou que, de repente, antes que você perceba, suas mãos subiram? Glória a Deus! Sabe por quê? Porque quando louva, você está dizendo aos demônios, estão derrotados, e Jesus é o Senhor.
E Ele venceu você na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E somos reis, fomos libertados, somos novas criaturas em Cristo e não nos envergonhamos de gritar por isso. Bem, mas isso não é a minha personalidade. Pois é bom achar essa personalidade. Sei qual a sua personalidade é. Sei qual a sua personalidade é. Você está assistindo a um jogo e quando alguém leva a bola em direção ao gol, você fica todo entusiasmado e grita, e a 2 quadras de lá dá para ouvir você berrando. Eu sei como você é. Eu sei como você é quando você está assistindo novela e então você senta lá e as lágrimas começam a rolar porque o galã morreu. Mas quando você vai à sua igreja, aí você acha que tem de ficar duro como cravo de vassoura. Glória a Deus. E tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com saltério. Louvai-o com harpa. Louvai-o com flautas. Louvai a Deus com hinos. Louvai-o com fervor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas você tem um coração tão endurecido e duvidoso. Eu vou ajudá-lo com uma coisa. Se você voltasse uns 3.500 anos atrás, e Deus deixasse você entrar no lugar santo, no tabernáculo, você não podia fazer isso naquele tempo. Tudo que podia fazer era ir ao altar de bronze, oferecer seu sacrifício. Você não podia ir além dele, só os sacerdotes podiam, mas digamos que pudesse, e agora você pode. Cheguemos confiadamente ao trono da graça, porque temos um vivo caminho. Quando você chega ao lugar santo, abre a porta e aquele tabernáculo é feio quando visto de fora, mas quando você entra é uma multiplicidade de cores, parece mais um arco-íris, é muito lindo. Você fica olhando, não há janelas neste lugar. Logo adiante há uma cortina, há um grande serafim nela. Leva até o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Ali está a Arca da Aliança, com o propiciatório em cima dela. A vara de Arão que floriu estava na arca, na urna de Maná. E os 10 mandamentos. Querubins estavam sempre olhando para baixo, para a lei violada, a lei quebrada, e o sangue seria aplicado uma vez por ano no propiciatório. Aleluia! Graças a Deus, Ele abriu o caminho. Graças a Deus, abriu o caminho. Graças a Deus, agora meu netinho pode vir a Jesus, sem ser através de um sacerdote. No lugar santo, se você olhar para a sua direita, vai ver a mesa dos pães da proposição. 12 pães. Os sacerdotes comiam uma vez por semana. E era o tipo de Jesus que disse, eu sou o pão da vida. Quando ele disse, eu sou o pão da vida, sabia muito bem do que estava falando. Logo à sua direita ficava o altar do incenso. O incenso queimava e a fumaça subia enquanto o incenso era aplicado. Uma brasa do altar era aplicada ao incenso, derramado sobre ele, e essa fumaça subia como um cheiro suave até a presença de Deus, como um odor agradável. Uma fragrância, esta é a palavra que estou procurando, uma fragrância agradável a Deus.
Mas isto é que eu quero que você veja: encostados na parede do lado esquerdo ficavam 7 candelabros de ouro, que nunca deviam sair de lá, e sempre queimavam antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Era também um tipo de Jesus. Tudo aquilo era um tipo de Jesus e tinha um significado duplo. Era também um tipo do Espírito Santo. Eu vou explicar isso. Os 7 candelabros de ouro estavam no tabernáculo, voltados para a parede, lançavam luz sobre a mesa dos pães da proposição e sobre o altar de incenso. Mas se os 7 candelabros de ouro não estivessem queimando e lançando sua luz sobre o pão e sobre o incenso, você não sabia como comer o pão ou como aplicar o incenso. O lugar estaria totalmente escuro. Mas com essa luz, você podia ver como adorar. O Espírito Santo provê a iluminação para adorar. Tenho de terminar, preciso encerrar. Mais uma coisa, dê-me só 3 minutos e eu vou parar. Não só Ele vai levar você a uma revelação maior de Jesus, a vitória sobre o mundo, levará a adoração, mas Ele levará você aos dons do Espírito, que é o poder da vida da igreja. Você será levado a curas e a milagres. Jesus cura. Ele realiza milagres. Os dons estão operando. O que há de mais entusiasmante para nós, você vai expulsar. Em vez de ser cheio do diabo, você vai expulsá-lo. Não tenho mais tempo. Um amigo muito chegado, não vou mencionar seu nome, todos aqui o conheceriam, dirige um dos maiores esforços missionários do mundo, homem de Deus. Ele me disse há dias, Jimmy Swaggart, e eu sei porque nós o temos ajudado. Ele disse: em certo lugar da África estamos vendo, e eu creio que posso dizer sem exagero, milhares e milhares e milhares de africanos salvos e cheios do Espírito Santo, resgatados da feitiçaria de feiticeiros endemoniados. Agora estão salvos e cheios do Espírito Santo, cheios de poder agora. Ele disse há pouco tempo, um grupo evangélico, e eu não digo isso para depreciar, só quero esclarecer um ponto. Disse, eles eram amigos, e eles vieram até ele e disseram: queremos ver isso. Queremos fazer a mesma coisa lá na África que vocês estão fazendo. Vamos mandar mais gente lá. Mandaram um doutor em sociologia. Mandaram também um psicólogo. Eles foram ver os feiticeiros. Ficaram 2 horas e tomaram um avião de volta à América. Ele disse: meu amigo, temos de admitir, nunca vimos uma coisa dessas em toda a nossa vida. Como vocês fazem? Ele disse: é simples, o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. É para você. Não é um alvo para alcançar, é uma porta para as riquezas de Deus. Curvem a cabeça agora. Pai, anunciamos a Tua palavra e Te agradecemos e Te louvamos. E eu Te peço que Teu Espírito encha o coração deste povo. Eu Te peço que ele flua por todo este grande auditório e o rio calmo, límpido, borbulhante, venha encher o coração de cada um. Curvem a cabeça e fechem os olhos. Enquanto o hino é tocado, existe um rio vindo lá do céu.
Quantos querem dizer Jimmy Swaggart? Eu sou salvo, sei que sou salvo, não tenho dúvida, mas ainda não fui batizado no Espírito Santo e quero receber o Espírito Santo. Não vamos constrangê-lo, prometo. Queiram erguer a mão. Deus está vendo em todo este auditório, cada um de vocês aqui nas galerias, em todo este vasto lugar. Muito obrigado. Queiram levantar-se todos, por favor, queiram erguer-se. Vou pedir que todos os que já são cheios do Espírito, que estejam orando e crendo em Deus. Coisas lindas e coisas grandiosas vão acontecer aqui hoje, porque Jesus está aqui para batizar no Espírito Santo. E eu vou pedir agora que todos aqueles que ergueram as mãos venham à frente, e quero que façam uma fila aqui. Venham à frente, há pessoas ajudando. Peço que venham enquanto eles cantam. Venham. É isso, venham à frente, obrigado. Deus os ama, venham.